Meus amigos, fazia um tempo que eu não aparecia por aqui, né? Mas quem é vivo sempre aparece, né? Só conferir se isso aqui tá ligado. Está ligado. Então, solta a vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, beleza? Ó, falar nisso, peguei um miczinho novo, diferenciado, pra dar um o quê? Mais profissional, né? Aquele fone às vezes me deixava meio agoniado. Mas, ó, tô aqui pra falar de seleção brasileira. Sim, seleção brasileira. Há um tempo atrás gravei um vídeo sobre a convocação do Ramon, fiz lá minhas pontuações, de lá para cá, inclusive, tiveram mudanças, né, por conta de cortes do Richarlison e do Marquinhos. Entraram o Bremer, que eu acho que já deveria estar na lista original, e o Yuri Alberto, que acho até que vai estar mais presente no ciclo, mas eu não entendi, por exemplo, ele tá à frente do Pedro. Eu acho que do ponto de vista de desempenho, de meritocracia, sob qualquer ótica, eu não acho que o Yuri Alberto esteja à frente do Pedro na disputa neste momento. No de placa desta terça-feira, tivemos um belíssimo quebra-pau sobre favoritismo, porque, assim, no afã de criticar a seleção brasileira, e eu acho que a seleção pode merecer várias críticas, não só essa, mas no geral a instituição seleção brasileira. Eu entendo que o torcedor, e tem uma geração que não viu uma seleção brasileira robusta, vencedora, avassaladora, acha que nós perdemos tamanho, relevância, protagonismo, ok. Mas a ponto de achar que num amistoso, quer você considere o amistoso valioso ou não, e eu também entendo quem considera o amistoso um amistoso de transição, que na próxima data FIFA provavelmente o treinador vai ser outro, que o plano para a Copa de 2026 não é o Ramon Menezes, que o foco dele é sub-20 e seleção olímpica, beleza. Mas eu não consigo dizer para um jogador que foi convocado a primeira vez e você vai ter 10 estreantes no amistoso, que o amistoso não vale. Toda vez que a seleção brasileira entra em campo, é válido. É válido porque ali você pode ter um cara experimentando um ambiente de seleção pela primeira vez, caras que a gente entende que tem potencial para voltar à seleção várias vezes, né? Andrei, André, Vitor Roque, estou citando alguns aqui, né? Que eu acho que podem ficar no ciclo. Esses caras vão perceber o ambiente, vão render ou não num jogo contra uma seleção que fez uma campanha muito, muito grande e histórica na Copa do Mundo, mas eu não acho que a gente possa apontar Marrocos como favorito contra a seleção brasileira. Eu entendo os argumentos lógicos de que existe um trabalho em Marrocos, teve a campanha histórica na Copa, isso e aquilo. Isto posto, se você olhar a escalação da seleção brasileira ou a reunião de jogadores que o Brasil vai colocar em campo, não dá para considerar Marrocos favorito, mesmo que a Copa de Marrocos tenha sido muito boa. Em alguns jogos, Marrocos ficou marcado pela compactação defensiva e por impedir o adversário de jogar. Eu fico imaginando, por exemplo, se não tivesse havido a troca de treinador e o Tite continuasse na seleção brasileira, se ia estar alguém discutindo que num amistoso pós-Copa, mesmo com o Brasil tendo caído para a Croácia e Marrocos tendo ido até a semifinal, ninguém ia considerar que Marrocos era favorito, imagino eu. Como, por exemplo, depois da Copa de 2002, se tivesse um amistoso pós-Copa, Coreia e Itália, não acho que ninguém ia considerar a Coreia favorita. Pode ganhar o jogo? É óbvio que pode, é um amistoso, é outra rotação. O Brasil tá voltando agora, vários jogadores ali não se conhecem, não jogam juntos, mas eu acho que colocando todos os elementos na balança, dizer que Marrocos é favorito, para mim está um pouquinho desalinhado com o histórico e até com o trabalho que vem sendo feito em Marrocos, que lembremos, antes da Copa do Mundo, fez 3 amistosos com um novo treinador. Ninguém esperava Marrocos chegando até a semifinal. Copa do Mundo é um recorte extremamente específico, num lugar também de um recorte muito específico, numa época diferente de Copa do Mundo, num país com clima diferente, enfim, tem N fatores ali para explicar a Copa histórica e gigantesca do Marrocos, que, repito, pode ganhar do Brasil num amistoso, mas eu não acho que ele entre como favorito. Tanto não acho, e acho que ninguém, num geral, também acha, que se a gente for na maioria das casas de aposta, incluindo PagBet,
e eu falo de PagBet porque, obviamente, é com quem eu tenho relação, né? É patrocinadora oficial deste canal e das minhas redes sociais. Se a gente for olhar lá já a prévia neste momento do jogo, a gente vai ver lá Marrocos 5,38, empate 4,10, o Brasil 1,56. O Brasil é o favorito em PagBet e em qualquer outra casa de aposta. E aí, se você for olhar todos os outros índices, você também vai ver, desde o handicap até quantidade de gols e por aí vai, que o Brasil é colocado como favorito. E é colocado como favorito porque tem muito mais talento, porque tem um poderio individual muito maior, e que mesmo que seja um trabalho novo, de um técnico, inclusive, que acabou de ganhar o Sul-Americano, com os jogadores jogando bem, por mais que você tenha essa coisa embrionária e pouco conectada, né? Porque os jogadores não têm histórico. O Brasil vai botar em campo um time inédito. Mesmo sendo um time inédito, ele vai encarar uma equipe que já não joga desde a Copa, que, num geral, sob o comando do seu treinador, fez os 7 jogos da Copa, mais 3 pré-Copa, são 10 no total, um trabalho que começou ali no final de setembro do ano passado. Então você tem outubro, novembro, dezembro. São 3 meses de trabalho, porque janeiro, fevereiro e março a seleção não se reuniu, não teve jogo, não teve nada. Então, na prática, a gente tá... Quando alguém considera Marrocos favorito, é por conta de 3 meses de trabalho e por conta de uma campanha, de um recorte de mata-mata de Copa do Mundo. Eu acho muita coisa, assim, e acho que tem muito do machucado, do ranço que alguns podem ter da seleção brasileira, por entender que a gente podia mais, podia ganhar, podia, enfim. E aí acho que esse machucado faz a gente dar uma exagerada, mas não dá, né? Eu tô deixando o link, inclusive, de PagBet lá embaixo para quem quiser conhecer. Se quiser apostar nesse jogo, já que se você considera Marrocos favorito, faz uma fé lá, ó, 5,38, dá para dar um retorno maneiro, diga-se de passagem, viu? Então, PagBet é simples, viu? Acertou, tá pago. Inclusive, daqui a pouco estarei rodando aí num belíssimo comercial de TV. Meu chapa, fui ao Rio de Janeiro para gravar um comercial chique, viu? Com direito à produção do Porta dos Fundos, meu irmão, um negócio primeiríssimo mundo. E aí, vamos dar uma olhada na prévia do que pode ser a escalação da seleção brasileira. Tá lá no Twitter da TNT. O Ramon faz um desenho, um esboço de um time que deve ter Ederson ou Everton, e aqui vai ter alto nível de qualquer forma, Emerson Royal, Ibanez, Éder Militão e Alex Telles. Lembrando que o Ibanez na Roma joga muito mais pelo lado esquerdo, quase que de lateral, né? Mas beleza. Podia ser o Bremer aqui, acho que vai ter um nível absurdo. Originalmente seria Marquinhos e Éder Militão, que também é uma defesa de altíssimo patamar. Mas Emerson Royal, Ibanez, Éder Militão e Alex Telles, tá bom, né? Esse meio-campo é maravilhoso. Casemiro, Andrei, Paquetá ou Veiga. Eu imaginava que ia ser Casemiro, Paquetá e Veiga, que é ótimo também. Mas se for Casemiro, Andrei e Paquetá ou Rafael Veiga, também tá maravilhoso. Lembrando que o Rodrigo pode fazer esse papel aqui, de 10. E aí tem a dúvida, Rodrigo ou Antony, eu iria de Rodrigo, Vitor Roque e Vinícius Júnior. Como que essa escalação aqui, me desculpe, não vai ser favorita contra o time do Marrocos, que, de novo, fez uma campanha histórica maravilhosa, é gigantesco. Mas nem no Marrocos eles colocam o Marrocos como favorito. E, de novo, pode ganhar o jogo, é um amistoso, tem todo um caráter, tem toda uma questão do peso do jogo, da rotação, de como o jogo vai girar. Só que, cara, tem muita gente com fome danada aqui nessa seleção brasileira, caras que vão dar a vida aí. Vitor Roque, Veiga, Andrei, Emerson Royal, Ibanez. Eu imagino que esses caras queiram mostrar o máximo de serviço até para a transição com o próximo treinador, num eventual diálogo que provavelmente vai ser feito. O Ramon dá a letra de quem ele chamou, quem se ambientou, quem não se ambientou, quem deu resultado, quem não deu. Então, cara, assim, eu sinceramente, eu entendo as críticas à seleção, mas não colocar o Brasil favorito contra o Marrocos em qualquer cenário, a não ser que fosse a seleção sub-20, sub-17, mas com essa escalação aqui, honestamente, eu não consigo ver outro caminho que não seja o Brasil sendo considerado favorito. Esse time é muito bom. Assim, tem muito potencial aqui. Esse trio de ataque é um potencial bem interessante. Lembrando que o Vitor Roque fez um
tem passagens bem boas já pela seleção de base e números interessantes pelo Atlético Paranaense. Dessa galera mais nova, né? André, Andrei, Hendrick, Vitor Roque e tal. Vitor Roque é o que tem mais rodagem, né? É o que jogou mais jogos. Até porque ele já estava jogando no Cruzeiro, foi para o Atlético, muito bem no Atlético, até chegar à seleção brasileira. Um potencial gigantesco. E aí você tem Ederson teve na Copa, Militão na Copa, Alex Telles na Copa, Casemiro na Copa, Rodrigo na Copa, Vini na Copa, Paquetá na Copa, 7 caras estiveram na Copa. E desculpa, se o Brasil cruza com o Marrocos na Copa, o Brasil seria favorito. Com essa escalação ou a escalação do time do Tite. Então eu não vejo por que isso mudar num amistoso. Beleza? Aproveita aí, se inscreve no canal, toca na notificação, deixa seu like, seu dislike. Faz o que você quiser aí. É nós, estamos juntos. E um abraço. Acho que o som ficou bom, né? Chique.